Sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós já vimos equação do primeiro grau, o que é equação do primeiro grau com uma incógnita. Nós já vimos equação do primeiro grau com duas incógnitas. E agora a gente vai ver o sistema. Vamos ver um exemplo aqui. Ao ler uma revista de desafios, Marlon se deparou com um enigma. Em um site, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14. Então, nós temos galinhas e coelhos e os dois juntos é igual a 14. Juntos, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Então, a gente tem que aprender a interpretar para montar o sistema. Então, vamos lá. Para resolver esse enigma, lembre-se de que as galinhas têm 2 patas e os coelhos 4. Assim, indicamos X a quantidade de galinhas e Y a quantidade de coelhos desse sítio. Podemos escrever as seguintes equações. X mais Y, X quantidade de galinhas e Y quantidade de coelhos. A soma dos dois vai dar 14 animais. Só que ele disse, juntos esses animais têm 38 patas. A galinha tem 2, o coelho tem 4. Então, eu sei que 2x mais 4y é igual a 38. Só que como que a gente vai resolver a partir daí? Para determinar a quantidade de galinhas e de coelhos, precisamos obter valores que satisfaçam simultaneamente as duas equações. Assim, essas equações formam um sistema de duas equações do primeiro grau. Nós escrevemos as duas equações e nele, com as chaves, é chamado de sistemas. Certo? Uma maneira de resolver esse sistema é por meio de tentativas, atribuindo valores para x e para y. Eu vou colocar como 8 o número de galinhas e 7 a quantidade de coelhos. Ambos se somarem dá 15. Pode ser? Não, porque a quantidade que eu tenho de coelho e de galinha são 14. Então, as tentativas que eu tenho, os números que eu posso colocar, são números que deem 14 animais e no final deem as 38 patas. Então, ele fez todas as tentativas possíveis para dar 14. Nós temos 2. Só que quando chegou para a quantidade de patas, não deu certo. Mais uma deu certo. 9 mais 5 é igual a 14. E para a quantidade de patas, 2 vezes 9, 18. 4. 2 vezes 9, 18. Mais 4 vezes 5, 20. 18 mais 20, 38. Então, note que só satisfez quando o X foi 9 e o Y foi 5. Então, a gente descobriu que no sítio há 9 galinhas e 5 coelhos. Uma solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas era um par ordenado que satisfaça as duas equações simultaneamente. O que é um par ordenado? Um par ordenado normalmente é representado por X e Y. Naquele caso, nosso par ordenado foi o quê? 9 e 5. Vamos lá. Geometricamente, a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas é o ponto em que as retas que representam as soluções de cada equação se cruzam. Aqui nós temos o gráfico. E o ponto que vai resolver, que vai satisfazer as duas equações, é onde as duas se encontram. Eu não vou cobrar muito isso aqui a vocês, porque a gente vai ver mais essa matéria no 9º ano. Mas o que eu preciso que vocês aprendam é como que a gente vai resolver esses sistemas de equações, como que iremos achar os valores de x e y
por meio de um sistema, tudo bem? Na página 118 tem esse exercício. De acordo com as equações x mais y igual a zero e x menos 2 igual a y, faça o que se pede em cada item. A. Escreva 5 pares ordenados que sejam a solução da equação. Olha só, nós temos que escrever o que dê zero. Então, qual o primeiro par ordenado? É uma soma, né? 0 mais 0 vai dar o quê? 0. Só que a gente pode continuar trabalhando com números positivos? Não, porque agora se a gente colocar 1 mais 1 vai dar 2, vai sumir. Então, quais são as outras possibilidades? Ó, a gente tem que trabalhar sempre com um número positivo e um número negativo. O número negativo que vai fazer com que isso dê zero. Ó, 1 menos 1, eu tenho 1, devo 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. E assim por diante. Vocês vão escolher 5 pares ordenados que satisfaçam isso aqui. A mesma coisa vai ser aqui. Eu tenho x menos 2 igual a y. Vamos resolver isso daqui para ficar mais fácil? A gente passa todas as variáveis para o primeiro membro e o número para o segundo. Então, eu tenho x, o meu y que está positivo vai passar para cá, negativo, igual a 2 que está negativo vai passar para cá, positivo. A partir daí, a gente pode atribuir valores. Ele aqui lhe deu um resultado, 0 menos 2. Mas vamos escrever? Ó, eu tenho 0. Menos da formulazinha, menos 2 é igual a 2. Menos com menos, mais. Então, 2 é igual a 2? Ok, então dá certo. Então, vamos lá. A mesma coisa aqui. 1 menos menos 1. Menos com menos, mais 1 mais 1, 2. E assim por diante, vocês vão encontrar 5 pares ordenados. Na letra B, ele pede assim, o sistema admite uma única solução, justifique sua resposta. Aqui ele está dizendo assim, que sim, analisando a representação geométrica, só que no caso, como a gente não vai estudar muito a representação geométrica, a gente pula essa letra B. Na segunda questão, Laércio abasteceu seu automóvel Flex com 50 litros de uma mistura de etanol e gasolina. A quantidade de etanol abastecida foi o triplo da quantidade de gasolina mais 2 litros. Então, vamos ler com cuidado. Ó, Laércio abasteceu seu automóvel Flex, significa que cabem 2 tipos de combustível, com 50 litros de uma mistura de etanol e gasolina. Então, vamos lá. A gente pode chamar o etanol de X e a gasolina de Y. A quantidade de etanol abastecida foi o triplo da quantidade de gasolina, mais 2 litros. Então, vamos lá. Ele aqui, gente, no caso, ele colocou etanol como E e gasolina como G. A quantidade, a gente sabe que G mais E é igual a 50, certo? E ele falou que a quantidade de etanol, que a gente não sabe quanto que foi o triplo da quantidade de gasolina. Então, a gente sabe que é o triplo da quantidade de gasolina mais 2 litros. Então, qual o sistema aí? G mais Z igual a 50, E igual a 3G mais 2.